Programa livre para todos os públicos. Olá pessoal, o Docta Entrevista hoje convidou o Márcio Xavier. Ele é advogado e é professor aqui da FIC, na Faculdade de Direito. Ele está lançando um livro, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas agora especificamente a gente vai conversar, né, Márcio, sobre o porquê que a justiça é lenta. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir para essa entrevista. Então, conforme eu já adiantei, por que a justiça é lenta? Olha, a justiça é lenta por uma série de aspectos, né? Nós podemos pegar primeiramente por uma questão de leis, né? Nós temos leis que não favorecem a tramitação rápida do processo, né? Nós temos processos que demoram 5, 10 anos. E temos também questões culturais, né? Hoje as pessoas, infelizmente, elas não têm a cultura de conduzir um processo de forma a chegar a um consenso, uma conciliação. Nós temos campanhas do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais de justiça, no sentido de que as partes, né, elas evitem a justiça, né, elas procurem um diálogo, procurem uma conciliação. Mas não sendo possível, o próprio órgão judiciário ele se dispõe a fazer essa conciliação para as partes, né? Nós temos aí, a cada ano uma campanha que é feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que inclusive coloca metas de conciliação. Outro aspecto também que a gente pode salientar nessa demora da prestação jurisdicional é a ausência de tecnologia. Nós temos aí os tribunais de justiça, né, com um orçamento apertado, eles se veem na impossibilidade de fazer o pagamento dos seus servidores, né, dos magistrados, de toda a sua estrutura e de estar investindo em tecnologia. Que isso é muito importante. Se a gente for comparar, por exemplo, com a instituição bancária, né, é tudo eletrônico, né, tudo é feito de forma mais rápida. Agora, a justiça ela peca um pouco por causa disso. No caso, fica muito papel, né? Como é que funciona esse dia a dia? Para a gente que não conhece, não vive isso, como que é um dia a dia de um fórum, quando eles estão tramitando, de toda a estrutura judiciária, né? Olha, a estrutura, ela é assim, um pouco dolorosa, tanto para quem está dentro, como para quem está fora dos balcões dos fóruns de todo o Brasil. Um volume de documentos que devem ser autuados, juntados, submetidos para os juízes, com vista para o Ministério Público. Nós temos aí a participação de outros serventuários da Justiça, no caso dos escrivães, dos oficiais de justiça. Tudo isso demora demais e às vezes o cidadão ele não tem como esperar essa demora. Então traz uma certa angústia, um certo sentimento inclusive de ausência da própria justiça, né, por ser tão demorada. Quando tem papéis, os papéis têm que ir e voltar e isso acaba prejudicando, pode perder-se esses papéis. Quais as implicações isso teria? Olha, esses documentos, eles obrigatoriamente, eles devem ser juntados aos autos de cada processo. Uma vez juntados, eles têm que seguir, né, o processo, ele segue o seu rito normal. Mas o só fato de você, a todo momento, juntar processos, né, ele traz uma certa demora. Agora, isso não é uma coisa que dá para ser evitada, né, mas ela pode ter outros contornos que facilitam, né, diminuem a vida de um processo até a sentença. Nós podemos, a título de exemplo, né, informar que alguns órgãos da justiça hoje, eles já adotam procedimentos com uso de tecnologia, né? Se você pegar, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que é a Justiça Federal, ela já utiliza de atas digitais, né? As atas são publicadas digitalmente, a consulta, o processo no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça já está se fazendo de forma eletrônica. Ou seja, você diminuindo o papel, que isso significa burocracia, e com isso você põe medidas, né, mais efetivas
para um desenvolvimento mais rápido dos processos. Você falou também da cultura de conciliamento entre as partes, né? Isso seria mais fácil entre duas pessoas comuns, né, dois cidadãos, do que entre um cidadão e uma empresa, por exemplo. Seria isso que eu estou afirmando procede ou não? Tem como abrir diálogo com a própria empresa? Ou elas são instruídas, a justiça, os advogados deles são instruídos a serem intransigentes? Como é que se daria isso na prática? Olha, procede isso que você está colocando. Isso não é de agora, de longa data, né? Tem a cultura de que o processo é uma questão do litígio, né? Da disputa, e aí só se chega a um vencedor. Quando, na verdade, você pode mudar essa cultura para ter vencedores, né? As partes se conciliando e cada uma sai com um resultado que é comum a ambos, né? Elas chegaram àquele resultado. Isso seria o ideal. Mas nós percebemos que algumas empresas, né? Elas têm esse perfil de ganhar sobre a demora da justiça. Mas esse é um perfil também que aos poucos ele vai sendo mudado. Nós temos, inclusive, em razão da Copa do Mundo, a determinação de instalação de juizados especiais nos aeroportos. Então, às vezes, o passageiro está esperando tempos e tempos ali para poder embarcar e não tem uma solução, não tem uma presença que imponha algo nesse sentido. Então, você já tem a diminuição disso aí. Na verdade, isso aí seria uma forma preventiva, né? Que deveria ser talvez aplicada em várias outras áreas da sociedade, não é? Sim, a cultura do litígio ela deve ser diminuída e, se possível, chegar a uma conclusão sem uma disputa judicial. Ou seja, deixar para a justiça que a justiça decida somente as coisas mais graves, mais de peso impactante, né, em toda a sociedade. Você citou um exemplo interessante que foi do aeroporto. Isso já existe também em outras partes da sociedade, em outros lugares, em outros serviços? Sim, alguns, nós temos notícias, né, que nas capitais, onde tem uma estrutura melhor, já existe um juizado de conciliação que algumas empresas com maior número de reclamações já tem ali um representante que já fica ali disponível, né, porque é comum a chegada de reclamações. Então, em alguns locais isso é possível, né? Não é o nosso caso, né, que nós estamos aqui no interior, o número de reclamações é menor, mas em alguns casos sim se verifica. Márcio, a gente vai fazer uma pausa e na volta eu conto contigo aqui no Doctor Entrevista. Até mais.